Olá, eu sou o pastor Ednilson Lima. Eu sou a pastora Marilza Lima e nós somos um. Nós começamos hoje o Somos Um com um assunto bem sério, né? A gente vai falar aqui sobre como perdoar uma traição. E aí, minha filha... Hoje vai ser sério o negócio aqui, hein? Aquele assunto assim que é pertinente sempre, né? Sim. E que é seríssimo, que a gente precisa sempre trazer à tona para falar de perdão, ainda mais quando se trata de adultério, de traição, quer dizer, é muito mais grave, então, e isso tem destruído os lares, né? A traição, o adultério, esse espírito de adultério tem destruído os casais, né? Então, esse assunto é pertinente. Isso aí, vamos ver então sobre o assunto de hoje. Pastores, preciso de ajuda. Sou casado há 5 anos e há 2 descobri uma traição da minha esposa. Decidi perdoá-la. E desde então temos nos firmado em Deus. Oramos juntos, meditamos na palavra e frequentamos a igreja com mais frequência. O problema é que sempre que algo acontece em nosso casamento, ou preciso ficar longe dela por um dia ou mais, esse sentimento volta. Tento não trazer isso para o nosso relacionamento, mas é quase impossível, pois tudo vem à tona na minha memória. Eu a amo e não quero desistir do nosso relacionamento, mas às vezes parece que não vou conseguir vencer esse sentimento. Pois é, a gente vê então que a dificuldade que a pessoa tem em perdoar, né? Filha, a gente vê que ele ama a esposa, os dois até se acertaram depois da traição, que partiu dela, no caso, né? Ele então libera o perdão, mas aí há um ataque que a gente entende que é um ataque maligno, né? Toda hora vem os pensamentos, toda hora vem na mente dele, principalmente quando ele está distante dela, qualquer coisa que acontece, vem esse ataque e a gente vê que o amigo aqui está com dificuldade de lidar com isso. Pois é, a questão da traição, seja ela em que âmbito for, né, é difícil de lidar. Mas a traição conjugal é uma quebra de aliança. Ela é uma aliança muito forte, ali eles se tornam uma só carne e no momento em que um dos dois quebra essa aliança, é muito doloroso. E o que fazer agora? Eu achei tão interessante quando ele falou assim, que ele resolveu perdoar, né? Estão dando prosseguimento ao casamento, mas que quando um dos dois ficam longe, né? Por mais, assim, fora do normal, um pouco mais de tempo, logo a mente dele vem trazer à memória o que ela fez. Isso é muito importante ser falado, porque tem pessoas que imaginam assim, eu me converti, eu nasci de novo. Se eu me converti, eu nasci de novo, então tudo é novo. Bom, a Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Mas isso não significa que a sua memória foi apagada. Então, assim, filha, o pior ele conseguiu, que foi decidir restaurar o casamento. A gente podia dar o perdão a ela, né? Só que é lógico que de vez em quando virão essas tentações. Ele precisa saber lidar com isso. É isso que a gente vai tratar aqui hoje. Pois é, o perdão, né? O perdão, de uma forma geral, é o seguinte: primeiro eu decido perdoar. Eu não tenho que sentir que eu estou perdoando, eu tenho que decidir perdoar, que foi o que ele fez, né, filho? Ele decidiu pelo perdão para que o casamento fosse restaurado. E aí é que está a grande questão. No momento que você decide perdoar a pessoa, no caso aqui ele está perdoando a esposa, né? Você precisa da ajuda do Espírito Santo para que isso se concretize dentro do seu coração, na sua mente, né? Porque os ataques eles vão acontecer. Mas como eu lido com isso é que é o X da questão. Não foi feita uma lobotomia nele, não vai esquecer de tudo. Desmemoriado, né? Nem ele, nem ela, porque aqui ele está relatando a situação dele, mas provavelmente, até quero falar com você, provavelmente a sua esposa também sofre muito com isso. Talvez ela não comente com você, porque é um assunto muito delicado, mas ela deve sofrer bastante com isso, na lembrança de que ela quase destruiu o casamento de vocês, ela quase destruiu o lar de vocês por uma aventura amorosa.
E ela deve ser muito grata a Deus, os dois estão na igreja, frequentando a igreja, glória a Deus por isso. Então, ela deve ser muito grata pelo seu perdão. Só que ela provavelmente é muito atacada também. Assim, às vezes o homem esquece que a mulher também é tentada, né? Então, ele é atacado, ela é atacada. Ele vê que quando ele fica mais longe, ele é mais atacado, que aí ele começa a lembrar, deve pensar, ela está sozinha, o que ela está pensando, o que ela está fazendo. E isso é uma ação maligna também, que precisa ser combatida. Aproveitar, no relato dele, ele diz que os dois estão indo na igreja, estão frequentando a igreja, estão indo juntos, estão orando juntos. Então, assim, eles estão, é o que a gente chama aqui fora de a faca e o queijo na mão, né? Sim. Quer dizer, houve o perdão, se amam, estão na igreja, estão orando juntos. É só questão de saber controlar essa tentação que vem na mente dele. Isso. Essa é a questão, talvez. É interessante voltarmos no que foi dito aqui no relato, né? Ninguém é desmemoriado. Não é porque você tem ali o Senhor Jesus te ajudando todos os dias que você agora vai esquecer o que fizeram com você, seja lá o que for. Tá? Não é isso que o Espírito Santo faz em nós. O que o Espírito Santo faz em nós, quando nós permitimos e o buscamos, é que ele vem nos ajudar a lidar com as imperfeições do ser humano. Somos imperfeitos, sabe? Eu falava esses dias numa mensagem, filho, o seguinte: aonde está a sua alegria? Se a sua alegria está na pessoa, uma hora ou outra você vai se desapontar. Porque somos imperfeitos. Você erra, eu erro. Né? Somos imperfeitos. E é aí que está o problema, porque às vezes a gente aposta muito no outro, sabe? Coloca toda a nossa confiança no outro e esse outro é um ser humano que vai uma hora ou outra errar, né? E pode me machucar. Assim, o que eu vejo nesse caso é que eles estão fazendo tudo certo. Então, né? Estão dando os passos certos. Ele é o traído. É uma questão de tempo. Assim, é difícil para quem foi traído. Eu entendo que é muito difícil para a esposa que foi quem traiu, né? Então, para ela deve ser muito difícil lidar com isso diariamente. Porque ela tem que mostrar frutos de arrependimento. Exatamente, né? ela tem que mostrar fruto. E pelo jeito está mostrando, porque os dois estão frequentando a igreja, estão orando junto. Ele está entendendo que os dois se amam. Ele, na verdade, pelo relato dele, a gente percebe que não tem problema nenhum entre ela e ele, não. O problema é ele, com ele mesmo. Ele é que não consegue, principalmente quando está alguns dias sem vê-la ou sozinho, é ele que não consegue lidar com esse pensamento. A gente sabe que o homem ele tem mais dificuldade de lidar com essas coisas do que as mulheres, né? Parece uma coisa até natural. Deus deu ao homem essa coisa de virilidade, de vergonha, de não saber lidar com essas coisas. Parece que as mulheres têm uma facilidade maior, não que seja boa, não que seja diferente um do outro. Não que seja bobinha, né? Mas as mulheres têm uma sensibilidade melhor para lidar com essas coisas do que o homem. O homem já fica todo, né, igual um siri na lata, caramba, olha o que aconteceu comigo. Só que houve o perdão. Os dois conversaram, houve perdão. Se houve perdão é porque houve arrependimento, ela se arrependeu. Então houve o perdão, houve o arrependimento, né? E agora, o problema dele é com a cabeça dele. É ele que de vez em quando fica com aquele pensamento, pô, mas será que vai fazer de novo? Eu vou fazer essa viagem de 2 dias, será que eu posso confiar? Será que eu posso confiar? E é uma coisa que nem ele acredita. No relato, para mim fica muito claro que nem ele acredita que vai acontecer isso novamente. Ele não acredita que a esposa é capaz de fazer isso novamente. É uma tentação mesmo. Né? E tentação a gente precisa vencer. É algo espiritual. Ainda bem que eles estão indo à igreja, frequentando a igreja, orando junto. Mas eles precisam começar a fazer um propósito de consagração mesmo, um jejum voltado para isso. Talvez aí, o que a gente poderia orientar é ele conversar seriamente com a esposa de uma maneira bem aberta. Transparência. Bem transparente. Transparência. Né? Chega e fala assim, filha, é o seguinte, eu te amo, você me ama, aconteceu o que aconteceu, eu te perdoei, na mente. Eu não estou te acusando de nada, mas sempre quando eu estou longe de você, eu estou sendo tentado na mente de que parece que vai acontecer alguma coisa. Que preciso que você junte a sua fé com a minha, a gente ore, a gente faça um propósito. É melhor serem 2 do que um. Quando está frio, o outro esquenta. Quando um cai, o outro levanta. É o que a Bíblia ensina pra gente. Essa questão da transparência dentro do relacionamento, dentro do casamento, é tão necessária, tão importante. Ela faz uma diferença. Eu sei o que meu esposo está passando, ele sabe o que eu estou passando e a gente se ajuda.
Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é necessária. É necessário que a mulher, ela possa, assim, dizer para o esposo, olha, eu não estou contente com tal situação. No caso desse casal, que eles possam ser um transparente com o outro para que eles possam se ajudar. Né? Se ajudar em oração, se ajudar no dia a dia. Ele não pode ficar sozinho, porque ele diz que tem horas que parece que ele não vai conseguir vencer esse sentimento que vem. Que é um sentimento ruim, você foi traído, é um sentimento complicado. Sim, né? E eu tenho uma coisa para dizer aqui. Como a gente não sabe realmente quanto tempo foi que aconteceu, talvez seja algo recente. Ele é casado né? há 5 anos. Sim, né? mas a traição. E né? há 2 anos ele descobriu uma traição. Ah, então, tem pouco tempo. E o que acontece? Ele ainda está aprendendo a vencer isso aí. Sim. Ele ainda está aprendendo a vencer. O que não pode é ele parar, é ele deixar de avançar na fé, porque vai chegar uma hora que isso vai ser tranquilo de você vencer. Você vai ver isso aí em nome de Jesus. Sim, e aí converse assim, com muita transparência com a sua esposa, para que ela, nesse período onde você tem se sentido tentado, ela possa também te dar apoio, ela possa entender que ela precisa demonstrar fruto de arrependimento, né? E orar juntos vocês já oram, frequentar a igreja já frequentam, quer dizer, você já entendeu que houve perdão, você quer restaurar, não quer perder a sua esposa, então conversa com ela para que ela possa entender o momento que você está passando e te ajudar, porque o grande problema dos casamentos hoje é isso, né? A individualidade, né? Quer dizer, eu tenho os meus problemas, eu quero resolver os meus problemas e não participo a você os meus problemas, mas os meus problemas vão afetar você direto ou indiretamente, porque nós somos um só, né? Como diz o tema do programa. Por isso a transparência. Isso, por isso a transparência. Não adianta pensar que você está dentro de um casamento, um relacionamento e que dá para viver uma individualidade nesse sentido. Não dá. Não dá. Somos um, agora é uma só carne. Então, o que te afeta, me afeta. Tem não que levar adianta. isso em consideração. Sim, com certeza, com certeza. Olha, eu quero convidar vocês a entrarem em contato pelo nosso WhatsApp e receber aí o aconselhamento, a ajuda da nossa equipe. O DDD é o 21, o telefone é o 993-415064, 993-415064. Entre em contato com a gente. Entre em contato com o nosso apoio, para que eles possam aconselhar você e te ajudar em nome de Jesus. Aqui está se falando da traição conjugal, que é o adultério. Você perdoaria uma traição? A pessoa que falou hoje conosco aqui, ele decidiu perdoar. Ele perdoou e ele está contando aqui para a gente a luta que está sendo o que vem depois do perdão. Porque o que vem depois do perdão é muito importante, né, filho? Sim, até sarar todas as feridas e vencer essas tentações que vêm para a destruição do casal, o casal passa por algumas batalhas. Pois é, e é necessário se ajudar, a gente comentava isso, né? Sim. Essa caminhada após decisão de perdoar e trazer a restauração ao casamento, é necessário que o casal esteja numa colaboração, né? Uma aliança mesmo, uma né? aliança. Porque a aliança foi quebrada, como a gente falou no início. Isso, tem que ser a aliança foi quebrada pela né? traição, né? Então, essa aliança tem que ser restaurada. E restaurar essa aliança não é só falar eu te perdoo. Não. Eu te perdoo, tá bom, eu te perdoo, mas eu tenho que demonstrar resultado que eu te perdoei e a pessoa perdoada tem que mostrar também o fruto de que ela se arrependeu do que fez. Então, assim, aí a aliança vai sendo remontada, restaurada, né? E aí tudo volta ao normal. E na presença de Deus, que é o mais importante, porque esse casal, graças a Deus, conhece o Senhor e Deus, ele está, assim, ajudando eles passarem por esse processo, Sim. que não é nada fácil, né? Sim. Nada fácil. E a gente vai para as ruas ver o que o povo acha a respeito disso. Lá vamos perguntar para eles, olha, você perdoaria uma traição? Não. Quem ama não trai, não há necessidade. Eu acho que no momento eu posso até perdoar, mas aquilo vai ficar na minha cabeça e eu não vou conseguir esquecer, então não vai dar para continuar. Perdoaria, porque todo mundo pode errar. Pode ser que eu não voltasse a conviver com a pessoa, mas eu perdoaria. Porque perdão faz bem para mim, mais para mim até do que para o outro. Perdoaria, mas não me relacionaria com a pessoa de novo. Porque sou criado em família católica, então, de acordo com a Bíblia, Cristo perdoa todos. Tem que botar 7 vezes, 70 vezes. Então, sempre procuro perdoar as pessoas. Independente se
se ela me traiu, se ela fez alguma coisa muito séria a mim, eu sempre perdoo. Na verdade, eu ia estar traindo a mim mesmo. E a pessoa estaria traindo ela mesma. Na traição não existe, na verdade. É ela mesma que está se traindo. Eu acho que muda. A relação muda, mas eu vejo assim, traição é como se fosse a pessoa mesmo traindo os valores dela. Perdoaria, porque se Deus perdoa as minhas, meus pecados, minhas traições, minhas tudo, eu vou ter que perdoar, né? Não perdoaria. Eu acho que a quebra de confiança, ela é primordial, né? Então, quer dizer, no momento que foi quebrado essa confiança, não tem mais retorno, né? Então, cada um segue sua vida e vamos ser felizes, na boa. Cada um segue a sua vida e vamos ser felizes na boa. Mas será que vai conseguir mesmo? Porque, assim, a traição é por alguém que é amado, né? Que você ama, né? Bom, aí você vê até uma pessoa católica falando, você vê várias pessoas e vê algumas opiniões contrárias. Minha filha, perdoar é mandamento. É mandamento. Né? E a gente vê na Bíblia Sagrada que é vontade de Deus, até num caso de adultério, que se haja o perdão. Se haja o perdão. Tem um versículo até que nós separamos, né? Lá em Mateus 19, ele é um versículo muito conhecido de quem estuda a palavra. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então aqui Jesus ele estava ensinando, né? Ele estava dizendo, olha, Moisés permitiu a carta de divórcio em caso de adultério, por causa da dureza dos vossos corações. Foi dito ali, o povo falou, é difícil esquecer uma traição. Mas a gente estava falando sobre isso aqui na primeira parte do programa. Ninguém aqui vai ficar desmemoriado porque perdoou. Sim. Não é porque eu perdoo que eu sou uma desmemoriada da vida. Sim. Não é isso. A gente vê na rua a pessoa até comentando, é algo que eu ensino bastante no altar, né? Perdoar não significa voltar a conviver. Mas é vontade de Deus que haja restauração no casamento. É vontade. Né? A pessoa fica, sobre esse texto que você leu, a pessoa ela fica, que foi traída, ela pode até pedir a separação, como o último entrevistado disse, eu prefiro deixar de lado, acabou, cada um segue a sua, porque não vai dar certo isso. A pessoa até pode fazer isso, mas não é a vontade de Deus. Agora, por causa da dureza do coração do homem, da dificuldade que o homem tem de perdoar... De conviver com a pessoa. Aí ele pode pedir. A minha questão é, se você ama e a pessoa se arrependeu do que fez, deu um vacilo, caiu, vacilou feio, mas você ama aquela pessoa e aquela pessoa te ama de verdade e ela realmente demonstra o arrependimento, você vai conseguir ser feliz abandonando tudo? Pois é. Quer dizer, você ama, a pessoa ama, houve uma quebra de aliança? Houve, claro que houve. É fácil? Não, não é fácil. Mas você vai ficar agora uma pessoa angustiada, uma pessoa... Como é que eu vou... Tem uma palavra específica para isso? Frustrada. Frustrada, né? Uma pessoa frustrada, porque eu amo aquela pessoa, só que eu não quero conviver com ela porque ela fez isso comigo uma vez. E agora ela está arrependida e está demonstrando o arrependimento. Por que eu não posso perdoar? Que dureza de coração. É disso que Jesus está falando. Essa dureza de coração que você termina perdendo perdendo a felicidade. A gente tem vários casos na igreja, né? E a gente já passou, já viu, já tratou vários assuntos assim, de pessoas que endureceram o coração, não quiseram perdoar, perderam o seu casamento e depois se arrependeram. Pois é. Porque o tempo passou, a ferida cicatrizou, a pessoa quis perdoar, mas já era tarde. Já tinha perdido de vez. Então, assim... Se eu tivesse que dar um conselho para quem foi traído, mas ainda há amor e a pessoa que traiu realmente se arrependeu, é que você não tome decisões precipitadas. No calor da... Não tome no calor daquela confusão. Não é hora de decidir nada. Espera um pouquinho, porque pode ser que tudo se ajuste e o casamento fique ainda melhor. É verdade. Não, ninguém está dizendo aqui que é fácil, hein? Sim. Por favor, ninguém está dizendo aqui que é fácil. O que nós estamos colocando existe uma solução, uma restauração que vem direto de Deus, sabe? O próprio Espírito Santo, ele vem e ele sara essa ferida e ele faz com que o casamento verdadeiramente seja restaurado. Se o casal realmente abraçar ali um direcionamento que vem do alto, que vem de Deus. Não é isso, filho? Sim, é isso. Nós temos uma pergunta, né? Quer fazer? Vamos fazer essa pergunta, vamos lá. Vamos ver qual é a pergunta. Olha, é possível manter um relacionamento saudável depois de uma traição? Isso. Olha,
Eu creio que é, Sim. desde que se respeite algumas questões, né? Por exemplo, aquela pessoa que traiu, ela precisa entender um ponto fundamental. Ela precisa dar frutos de arrependimento e reconquistar a confiança daquela pessoa que ela traiu. Não é simplesmente, eu recebi o perdão, está perdoado e vamos embora, acabou. Não, não é assim que a banda toca, não. Foi uma quebra de aliança. Ali é todo um processo de restauração e a gente precisa trabalhar juntos. Aquele que foi perdoado precisa entender que ele tem muita coisa para fazer. Ele precisa trabalhar ali com a ajuda do Espírito Santo para que realmente haja uma restauração, não é isso? Assim, é importante, a pergunta é se é possível manter um relacionamento saudável. Sim. É claro que sim, né? É claro que é possível, ainda mais se, como o caso de hoje que a gente está estudando, que é falando que é um casal na igreja, Deus, é um casal né? que frequenta a igreja, está indo à igreja, quer dizer, isso. que tem os princípios bíblicos, os princípios cristãos, ele sabe que o divórcio, Deus odeia o divórcio, Malaquias 2,16 diz que Deus aborrece o repúdio, ou, dependendo da tradução, diz que ele odeia o divórcio, né? Não é vontade dele que um casal se separe. Então, se há um caminhar com Deus, se a pessoa está caminhando com Deus, se você está caminhando com Deus, você tem toda a condição de se livrar dessas tentações, como esse caso que a gente está aqui tratando. Ele perdoou a esposa, ele está frequentando a igreja com a esposa, está orando com a esposa, está lutando, mas de vez em quando, nem é sempre, de vez em quando vem um pensamento, uma lembrança da traição. E não é fácil mesmo, você está ali abraçando a pessoa, beijando a pessoa, está com a pessoa. Agora, 2 anos é muito recente. Pois é. É muito novo. A situação é muito nova, né? Tem que esperar, aguardar. Paciência. E assim, tem uma coisa importante. Se ele quer salvar o casamento, ele não pode toda hora jogar, falando no português claro, né? Ele não pode jogar na cara dela toda hora o que ela fez. É realmente uma tentação. Né? Então, vem aquele pensamento, talvez um momento de contenda, um momento em que eles não estão se dando bem, uma discussão qualquer. Um dia mal. Ruim, um dia mal que a Bíblia fala. Ele não pode chegar e falar assim, mas você já fez isso assim comigo. Não. Eu não posso confiar em você, você já me traiu. Ele tem que ser de Deus, a aliança está sendo restaurada. E se ele age assim, se a pessoa, a parte traída, vamos colocar assim, porque serve para os dois isso aqui, né? Então, a parte traída, se a parte que foi traída age assim, toda vez que se vê numa situação, num momento ruim, nunca essa aliança vai ser restaurada. Isso aí é o tal do ressentimento. Sim. O ressentimento a raiz de amargura, né? A pessoa está remoendo uma situação. Quem remoe uma situação, ela cai no ressentimento e ela não deixa essa ferida sarar. Essa ferida está sempre aberta. E isso é um problema sério. Mas tem mais uma pergunta. Vamos ver qual é a próxima pergunta? Não. Tem não? Não, a pergunta a gente fez lá para a rua. O pessoal respondeu para a gente. E eu já estou aqui, tem mais perguntas. Obrigado, o povo fala que aí facilitou a gente, menos uma pergunta. Eu, na minha cabeça, estava que tinha mais uma pergunta, olha não, Então, mas aí, deixa eu até falar mais um pouquinho. A questão de ser sarado por completo depende muito disso que você acabou de falar. Sim. Se eu estou com uma pessoa que remói, que traz sempre a memória coisas do passado, mas com a intenção negativa, porque às vezes a gente lembra de coisas do passado para dar testemunho do que Deus fez. É diferente. Mas quando eu trago para jogar, como você falou, na cara da pessoa, para dizer é por causa disso que está acontecendo isso, né? Isso mostra que em mim existe um ressentimento. Não houve um perdão genuíno, né, digamos assim, né? Você quis perdoar, mas você ainda está guardando alguma coisa de uma maneira maligna. Não é o caso não é o caso de hoje. Né? Nesse caso, ele entende que é um pensamento que vem, mas que ele não quer isso. Não é que ele fica maltratando a esposa ou algo do tipo, não é isso. Nesse caso, a gente vê que ele ora com ela, ele vai para a igreja com ela, ele se sente bem com ela, ele ama a esposa, mas de vez em quando vem um pensamento nele. O problema é só ele, né? É só ele. E aí, assim, se eu tiver que dar a você
um conselho, né? Embora nós tenhamos aí o telefone e tudo mais para buscar aconselhamento, mas se tivesse que dar um conselho para você ou qualquer um que passe por isso, é que você precisa, diante de Deus, ter a sua vida com Deus, independente dela, você tem que ter a sua vida com Deus, para chegar diante de Deus, quando vier o pensamento, e falar assim, eu não aceito isso aqui. Eu não aceito isso nos meus pensamentos. Eu amo a minha esposa e a minha esposa agora é serva de Deus. Isso não vai acontecer nada. Você está tentando, maligno, destruir meu casamento e eu não vou deixar. Uma coisa importante é lembrar que o que contamina o homem é o que sai. Não é o que entra, disse Jesus, né? Então ele tem que pensar o seguinte: veio os pensamentos, segura as palavras, processa o pensamento, repreende aquilo ali e quando for falar com a esposa, fala algo que seja edificante. É verdade. Né? E assim, estarem juntos, procurar fazer mais atividades juntos, são estratégias também para vencer essa batalha na mente, entendeu? Quanto menos separado, melhor, né? Porque ainda está nesse período ainda está... Olha, tem gente até ajudando aí. A inteligência artificial está tentando falar junto com a gente aqui. Oh, meu Deus do céu. As atividades juntas que o casal possa fazer junto também vai ajudar nisso, nessa união, nesse momentos de lazer, sim, momentos a dois, para que eles realmente possam reconstruir aquilo que foi, restaurar aquilo que foi perdido, sim, sim, trazer de volta aquilo que aparentemente foi perdido. Né? São momentos especiais, né? Bom, eu queria falar com vocês então, se você quer aconselhamento, não esqueça de entrar no nosso WhatsApp, o DDD é o 21 99 341 5064. Nós temos também o nosso Instagram, tem o YouTube, né? Então você pode também ir na página do CJC no YouTube, CJC, lá sempre estão os nossos vídeos, ali você pode comentar, deixar sugestão, e também no Instagram do pastor Ednilson, pr.ednilson Lima, ou no meu, pastora Marilza Lima, onde você pode deixar ali seus pedidos de oração e no que for possível nós estaremos ajudando em nome de Jesus. Sim, também temos o Instagram do canal CJC, canal.cjc. Então tá aí as redes sociais, entre em contato com a gente, vai lá no programa, entra, coloca lá suas sugestões, suas perguntas, vai ser um prazer falar com vocês de temas desse e de qualquer outro tema que você queira falar no nome de Jesus. Isso aí. Chegamos ao final do programa. Isso aí. Nós somos um e nós estamos aqui sempre à disposição do povo de Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo programa.